Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o pré-modernismo. Nós estamos na segunda semana, né, de 8 a 12 de fevereiro. Na aula 1 do dia 8 do 2 está previsto duas atividades simples, duas questões objetivas para vocês responderem. Vocês têm que copiar e do jeitinho que tá aí responder, tá bom? Porque depois nós precisamos vistar os cadernos, então tem que estar do jeitinho que tá aí a atividade, tá? O texto não precisa copiar, não, só atividade mesmo. São só 5, então é tranquilo, né? Bom, além das duas atividades, nós estamos retomando as características do pré-modernismo, mais algumas características, né? Então, aqui está dizendo, ó, como já vimos, esse período da literatura não pode ser considerado uma escola literária por não ter características próprias, mas sim o sincretismo de valores de estilos anteriores. São consideradas características do pré-modernismo. Por isso que se falou que o pré-modernismo é uma escola de transição, um período de transição, não é uma escola literária. Ele está entre o simbolismo e o modernismo, ou seja, ele tem características do realismo, parnasianas, simbolistas. Então, uma mistureba danada. Então, é só um período de transição, tá? Bom, das características que foram citadas aqui tem investigação e denúncia dos problemas sociais, miséria, abismos sociais, conflitos. Então, assim como tinha no realismo, no Cortiço, que é uma obra importante, retratou bem isso, vários tipos humanos marginalizados. Então, são as pessoas que vivem à margem da sociedade. Marginalizado aqui não quer dizer marginal, bandido não. Pessoas que são excluídas da sociedade, que são discriminadas, né, que são deixadas de lado, que são tratadas de maneira diferente, com inferioridade. A aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico econômico. Então, agora, por exemplo, no romantismo, o que valia era o passado. No realismo, é o presente. Aqui continua. O presente é o momento, é o que está acontecendo no país. Os conflitos, sejam eles sociais, políticos ou econômicos. A marginalização das personagens principais. A gente fala das personagens, viu? Ali tá o texto que eu retirei da internet, tá mas é das principais. Caipira, mulato, sertanejo são abordados. Por exemplo, caipira picando fumo. Tem telas desse período. Tem a obra Jeca Tatu, tem o personagem Jeca Tatu na obra de Monteiro Lobato, né? Tem o mulato, tem o sertanejo, são os tipos, as pessoas simples, né? São essas. Linguagem formal em oposição à linguagem formal do arcadismo. Então, uma linguagem do jeito que a pessoa falar. Se tiver vícios de linguagem, se tiver gíria, se estiver falando errado, resumidamente, se estiver falando, abreviando, não tem problema, vai ser do jeito que é mesmo, tá? Tem até uma poesia que fala assim, para dizerem milho, dizem mio. Então, ele vai falando essa questão do jeito de usar a linguagem. Sincretismo estético de escolas literárias com o realismo e o simbolismo, ou seja, uma mistura, né? Não tem um padrão, não é são características únicas de um estilo, são características de vários estilos de época. Naturalismo, descrição minuciosa dos personagens e dos cenários. A descrição é característica do realismo e do naturalismo, do parnasianismo também, porque o parnasianismo está dentro do realismo. Então, essas características estão aí. E no simbolismo também tinha descrição, né? Vocês se lembram que o Alfonso de Guimarães, o Cruz e Souza, eles usavam muito a descrição. Regionalismo, valorização da cultura popular brasileira. Então,
vão falar muito do sertanejo, né? É um tipo regional. Muitas obras da época vão mostrar a vida sofrida, a seca, né? O Nordeste, as dificuldades do povo. Então, isso tudo foi retratado nesses livros e depois muitos deles viraram filmes, né? Eu cheguei a passar para os alunos na época que era presencial. Alguns desses filmes alguns são bem antigos, os filmes, sabe? Teve um filme que eu passei que era até em preto e branco, mas mostrava direitinho essa época aí e esses tipos regionais, né? O sertanejo, tá? Então, resumindo as características aqui, né? E utilização do verbo nas formas simples ao escrever. Então, não é aquela coisa complicada, mas próximo do popular é o que eles querem, né? A proposta deles, tá? Aí na aula 3 e 4 na A3 tem mais uma atividade, mais umas questões objetivas para vocês responderem. E na aula 4 o conteúdo de novo, tá? Então aqui está dizendo o seguinte: contexto histórico do pré-modernismo. No início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de muitas mudanças. Podemos destacar a transição da República da Espada para a República Velha, cuja política do café com leite concentrou o poder nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras. Então, os paulistas são famosos pelo café e os mineiros pelo leite. E o pão de queijo foi de Groja, né? Vocês sabem que tem um vereador querendo dar para a cidade dele, Mineira, o título de cidade do Piqui, né? Capital, aliás, do Piqui, Minas, a capital do Piqui. E esse título é goiano, né? Porque a gente ainda fala goiano do pé rachado e comedor de piqui, né? Então tá essa polêmica aí. Até colocaram um vídeo no WhatsApp daquele cara que imita o Iris Rezende falando. Muito engraçado, muito divertido, falando dessa questão, dessa disputa, né? Do título de capital do Piqui. Mas o título já é nosso, não tem jeito não tem jeito de tomar não, tá? Bom, foi nesse panorama que o regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. Então, no realismo também tinha sempre a abordagem desses problemas da classe popular com a classe que detém o poder, né? Assim, além da política do café com leite, inúmeras revoltas iam surgindo, tais como revolta da vacina, revolta da chibata, revolta da armada, revolta de Canudos. Bom, o Júnior, professor de história, é a pessoa mais indicada para falar de cada uma dessas revoltas, né? Mas a revolta que nos interessa, que é a revolta de Canudos, dessa eu posso falar para vocês, né? Porque tem até um filme que passou na Rede Globo, né? Que fala Canudos não se rendeu. Então, o Euclides da Cunha, eu comentei com vocês na aula passada, que ele era um jornalista e que ele ia em loco lá participar da revolta e mandava as cartas para os representantes, os governantes, contando como estava a guerra lá, a briga lá, né, a revolta. Então, ele ia para o sertão e ele registrava isso tudo. Falava, dia tal do tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem até um episódio que ele narra que eram alguns idosos e crianças lutando contra, no caso lá era a polícia, né? Mas eles tinham outra denominação para eles lá. Então terminou até com uma disputa injusta, né? Mas é o que acontece na realidade, né? Então, ele era um jornalista que corria atrás da notícia mesmo. Diante disso, os artistas do momento, gradualmente, foram se voltando para a realidade brasileira.
e assim buscando uma linguagem mais simples e coloquial, o que resultou na produção de diversas obras de caráter social. Por fim, nesse momento, diversos conflitos foram se espalhando pelo mundo, os quais culminaram na Primeira Guerra Mundial em 1914. Resumiu, acabou na guerra, né? Mas a revolta de Canudos, ela tinha um líder religioso que se chamava Antônio Conselheiro. E as pessoas humildes, né, acreditavam em tudo que ele falava. E ele fez até uma profecia. Ele disse: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Na verdade, isso aconteceu, mas não foi mar, né? Porque lá no interior, lá no sertão da Bahia, não tinha mar. Mas para a construção de barreiras, né, hidrelétricas, tiveram que inundar algumas cidades. Então, até hoje, depois disso, 100 anos depois, você pode ir lá que ainda tem ruínas dessas cidades que foram abaixo. Tem uma música do Sai Guarabira que, que fala disso. Ela fala: o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus, renova, santo sé. Adeus, pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por detrás da cachoeira o gaiola vai sumir. Então vai contando essa história, né? De passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar, o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão, vai virar mar. E aí vai. Cleiton e Cledir cantavam essa música. E também, porque ela é de Sai Guarabira, né? Mas os Cleiton e Cledir também cantaram. Realmente aconteceu a profecia dele, né? Mas muita gente morreu por causa disso, né? Eles tinham um ideal e eles correram atrás do ideal. Então, isso aí mostra essa luta de classes, né? A marginalização dos mais fracos, dos mais pobres. Então, essa obra representa muito bem o que está dizendo nas características aí, né? Tá? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. É só isso, é bem simples, né? O conteúdo é pouco, a gente vai passar para vocês de pouco em pouco, para não sobrecarregar nesses períodos de pandemia. Mas quando voltar tudo ao normal, a gente vai tendo uma sequência mais rápida. Se vocês tiverem alguma dúvida e precisarem de orientação, é só entrar na plataforma, lá tem o chat. Quando você clica lá, tem 3 opções, aparece um quadradinho verde, você clica lá e aí abre o balãozinho para você conversar comigo. Aí vocês podem fazer a pergunta no horário da aula, né? Terça-feira, o horário que tiver, porque em alguns momentos eu vou estar em sala de aula. Nos momentos que eu não estiver, vocês vão poder me fazer as perguntas, tá? E assim que eu me atentar para as perguntas, eu respondo para vocês. Vai ser um prazer ajudar quem estiver necessitando do meu auxílio, tá bom? Obrigada para vocês, um beijo.